E se o problema não fosse o diabo? E se o problema não fosse as pessoas? E se o maior obstáculo entre você e Deus fosse você? Hoje não é sobre promessa, não é sobre vitória, não é sobre portas abertas. É sobre exame. Porque muita gente diz, eu quero mais de Deus. Mas se Deus respondesse, eu também quero mais caráter seu, você continuaria querendo? Esse salmo não é para emocionar, é para separar. Ele não pergunta quem canta melhor, ele pergunta quem vive melhor. Talvez você entre animado e termine em silêncio. Porque quando Deus começa a falar de caráter, ninguém sai ileso. Davi escreve isso não como rei, mas como alguém que já falhou. Ele sabe o que é cair, ele sabe o que é errar feio, ele sabe o peso da culpa. E mesmo assim ele pergunta, quem pode habitar no teu tabernáculo? Habitar é permanecer, é viver sobre a presença, é ter intimidade constante. Isso aqui não é sobre visita de domingo, é sobre quem você é de segunda a sábado. É sobre o que você faz quando ninguém te aplaude. É sobre o que você alimenta quando ninguém está vendo. Esse salmo é um filtro. Ele separa quem quer Deus pelo que Ele dá de quem quer Deus pelo que Ele é. E essa diferença muda tudo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Essa pergunta não é curiosidade, é confronto direto. Porque morar com Deus não é emocionalismo, é responsabilidade espiritual. Você quer proximidade? Então aguenta a luz. Porque a luz revela o que a escuridão esconde. Talvez você ame sentir arrepio no louvor, mas odeie quando Deus toca na sua ferida secreta. Talvez você peça para subir um monte, mas ainda esteja agarrado a coisas que não sobem com você. Deus não divide morada com duplicidade, e isso é duro. Aquele que anda sinceramente. Sinceridade aqui não é ser simpático, é ser inteiro. É não viver duas versões de si mesmo, uma pública e outra escondida. Quantas vezes você já defendeu algo em público, mas viveu o oposto no secreto? Fala a verdade no seu coração. Isso significa parar de mentir para si mesmo. Parar de dizer que não é tão grave. Parar de normalizar o que Deus já chamou de erro. Parar de romantizar o que está te afastando dele. A maior mentira não é a que você conta aos outros, é a que você conta para si. E Deus não negocia com auto-engano. Aquele que não difama com a sua língua. Você quer saber o nível espiritual de alguém? Escute como ele fala dos outros. Tem gente que ora bonito, mas destrói reputações em conversas privadas. Tem gente que levanta as mãos no culto, mas usa a boca como arma depois. Deus está dizendo: se sua língua é suja, seu altar também está. Não adianta jejum se você espalha veneno. Não adianta clamar por justiça se você alimenta a fofoca. Santidade começa naquilo que ninguém grava. E aqui muitos caem. Talvez você esteja desconfortável agora. Talvez você esteja pensando, isso é pesado demais. Mas deixa eu te dizer algo com amor e verdade. É pesado porque é real. Você sabe onde falha, você sabe onde precisa mudar, você sabe qual área está desalinhada. O Espírito não acusa para destruir, ele revela para transformar. Você não é um caso perdido, mas também não pode continuar do mesmo jeito. Esse vídeo não é para te humilhar, é para te acordar. Porque viver dividido cansa, e Deus está chamando você para a integridade. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Deus entra na área financeira porque caráter não é parcial.
Não existe sou íntegro na igreja, mas esperto nos negócios. Não existe sou espiritual no altar, mas desonesto no contrato. Ou você é inteiro, ou você é dividido. E o texto termina com algo gigantesco. Quem faz isto nunca será abalado. Nunca será abalado não significa vida fácil, significa base sólida. Porque quem constrói sobre integridade pode até ser atacado, mas não desmorona. Agora respira, porque depois de tudo isso, Deus não fecha a porta. Ele não diz, você nunca será digno. Ele mostra o padrão, para que você saiba o caminho. Isso não é exclusão, é elevação. Você pode decidir hoje, não para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Não para impressionar pessoas, mas para honrar a presença. O monte não é para os impecáveis, é para os íntegros. Hoje, sua arma não é gritar mais alto, é viver alinhado. Antes de falar, pense. Antes de prometer, avalie. Antes de agir, pergunte. Isso combina com alguém que mora no monte? Faça escolhas silenciosas que ninguém vê. Corte hábitos escondidos, feche portas internas, desligue aquilo que alimenta duplicidade. Integridade é guerra diária, e você vence decisão por decisão. Senhor, eu não quero só sentir a Tua presença. Eu quero ser alguém que pode permanecer nela. Mostra onde estou dividido. Revela onde estou fingindo. Expõe o que eu escondi até de mim. Purifica minha língua. Alinha meu coração. Fortalece meu caráter. Se for para subir o monte, que eu suba inteiro. Eu escolho integridade, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando dói, mesmo quando custa perder. Eu quero ser alguém que não é abalado. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 15 não termina com aplausos. Ele termina com um espelho. E talvez hoje você não tenha saído confortável. Talvez tenha saído exposto. Talvez tenha sentido aquela dor silenciosa de quem percebe que precisa mudar. Mas isso é graça. Porque pior do que ser confrontado é continuar vivendo dividido sem perceber. Hoje Deus não te rejeitou, Ele te chamou para mais alto. Ele não fechou o monte, Ele mostrou o caminho. E o caminho não é performance, não é imagem, não é aparência espiritual. É caráter. É integridade quando ninguém vê. É verdade quando ninguém fiscaliza. É fidelidade quando ninguém cobraria. Talvez ninguém aplauda suas decisões secretas, mas o céu registra cada uma delas. Cada vez que você escolhe não falar, cada vez que você decide cumprir a palavra, cada vez que você recusa o atalho, cada vez que você fecha a porta para o erro, você está subindo. Talvez devagar, talvez tremendo, mas subindo. E quem constrói a vida sobre integridade pode até enfrentar ventos fortes, mas não desmorona. Porque Deus sustenta quem decide ser inteiro. Então hoje, não saia daqui emocionado apenas. Saia decidido. Decidido a alinhar. Decidido a cortar. Decidido a viver de forma diferente. Não para provar algo às pessoas, mas para honrar a presença que você diz amar. Se essa palavra apertou seu peito, é porque você ainda se importa. Se essa palavra doeu, é porque Deus ainda está tratando você como filho. E filhos não são descartados, são moldados. Então permaneça. Permaneça mesmo quando for desconfortável. Permaneça mesmo quando ninguém perceber sua mudança. Permaneça mesmo quando parecer que é mais fácil voltar atrás. Porque aqui não é lugar de aparência.
Aqui é lugar de transformação. Se essa palavra falou com você, permaneça, porque aqui permanecem os que não recuam.